Olá, invasores de Covil! Aqui é o Ricardo, o Dragão Sônico, e este é mais um Intervalo, versão Express. Nessa versão a gente grava na quinta, edita na quinta e lança na quinta em menos de meia hora. O desafio do editor, que tem muita coisa na vida pra fazer e pouco tempo para se dedicar aos hobbies. Uma complicação que a gente se mete em cada furada. Então vou tentar falar no modo aceleradinho. Seguinte, a gente fez live ontem, né, dia 6/5/2026, do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou de alguns ou de outros não, você que sabe. E então a gente fez uma live sobre Malacarte com um elenco maravilhoso, o Critical Role brasileiro. Talvez assim, pra você entender logo o que se trata, nós temos dubladores jogando RPG, e o mais legal são dubladores jogando RPG pela primeira vez. Então a gente teve uma conversa muito foda com o Rodrigo Moura, que é o mestre idealizador desse projeto, e na companhia de 3 dos 4 membros durante este programa maravilhoso, em que foi muito legal ver a empolgação de pessoas descobrindo RPG e vozes tão familiares. Uma dificuldade de segurar a tietagem, mas é isso, o programa tá maravilhoso. Você pode ir lá no YouTube do Covil do Dragão. E também na semana anterior a esse programa, nós também fizemos com a galera do RJ by Night, o Rio de Janeiro by Night, um projeto envolvendo Vampiro à Máscara, formando um cenário fiel ao Rio de Janeiro, com todas as suas ligações históricas e bem detalhada em suas regiões. Um projeto ambicioso que está andando graças ao trabalho de diversas mãos. Então, foi muito legal. Eu que não sei muito de vampiro, foi muito legal trocar uma ideia assim, bem longa sobre todo esse projeto. Então, se você é fã de vampiro e se você não é fã de vampiro, vai lá dar uma conferida também no YouTube do Covil do Dragão. Mantendo o nosso tema dos últimos episódios e também o principal tema de RPG que permeia a minha mente nos últimos meses, falando de game design, claro, a gente disponibilizou o Covil de Dragões RPG, o RPG que eu tô escrevendo, tá em desenvolvimento já faz um tempinho, e com uma temática que referencia o Covil, mas não necessariamente é um jogo de RPG sobre o podcast. Então você pode ouvir o programa anterior aí, um ou dois intervalos atrás desse, em que eu falo sobre o meu jogo, sobre a proposta dele, e disponibilizo o link, também tá no nosso Linktree, o link pra você poder baixar e experimentar. Não tá revisado nem nada do tipo, é claro, mas eu quero que as pessoas joguem, testem e me mandem feedbacks, então dá uma conferida lá. E dentro desse processo, quando eu comecei, tava muito empolgado, né? Quando eu comecei a escrever esse trequinho, comecei a não parar de pensar em regras e princípios de regras por um bom tempo. E aí nessa eu fiquei rascunhando outras paradinhas que não usaria no Covil, mas eu fiquei brincando um pouquinho, né? E aí numa dessa eu pensei, vou tentar fazer alguma coisa que seja um pouquinho, que tenha soluções um pouquinho mais narrativas, não necessariamente um PBTA, só porque é PBTA não quer dizer que tem pouca coisa escrita, é o contrário, tem coisa escrita pra caralho. Mas assim, vou tentar fazer um negócio enxuto que use mais elementos narrativos pra solucionar certos problemas, que não necessariamente precise ter muitos detalhes de escrita. E aí eu fui fazendo uns rascunhozinhos que foram largados de lado depois de um tempo, não cheguei a experimentar eles, sem testar nem nada do tipo, até que recentemente, já não podendo, me segurando para não mexer no Covil, pra poder deixar ele ser testado em paz, né, porque se a gente ficar lapidando a todo tempo, vai ficar uma bosta em algum momento. Eu falei, vou mexer em outra coisa. Lembrei, falei, tem um sisteminha que eu escrevi um tempo atrás, que se eu transformá-lo num sistema de folheto. RPG de folheto é inclusive um tema que está nos nossos planos para falar de game design, porque nós temos pessoas que são muito entusiastas de RPG de folheto, e temos o nosso maravilhoso amigo Lucas Nascimento, que é o mestre dos folhetos. Então, vai ter programa, sobre RPG de folheto, que a gente vai destrinchar e te apresentar diversos desses, que inclusive acredito eu que ser uma das formas mais acessíveis de RPG que você pode apresentar para uma pessoa, e de repente, acreditando que normalmente eles são sistemas simples, também até para iniciantes no RPG deve ser a melhor porta de entrada. Isso fica para uma discussão num futuro. Mas a questão é que eu decidi pegar uma regrinha que eu tinha desenvolvido e organizá-la num folheto bonitinho, né? Botei minhas habilidades de design gráfico para funcionar e tentei organizar o texto, lapidar o texto, né, reorganizar ele, decidir uns negocinhos ali que estavam só rascunhados, e organizar ele numa folha, frente e verso, um papel A4 comum, frente e verso dobradinho no meio, pra poder funcionar. E obviamente mandei pro Lucas Nascimento dar uma conferida, afinal, como eu disse, ele é o mestre dos folhetos. Falei, preciso de alguém com cacife pra poder dizer que acha que se isso aqui está uma merda ou se isso aqui está decente. E aí ele deu uns feedbacks bem legais, sofreu umas alterações aqui que eu considero que deixou o joguinho bem bacana, e este se chama, um nome muito bom, hein? Se prepara, que você não vai ouvir nada melhor daqui pra frente. RPG genérico de folheto. Porra, palmas.
obrigado. Talvez esse nome seja exatamente o que ele representa, porque algo mais genérico num folheto do que o RPG genérico de folheto não deve existir, vai. Então, estará um link para download também no nosso Linktree e na descrição desse episódio, para você baixar um arquivinho de 2 páginas do RPG genérico de folheto com o selo Porongo Game Studio. Por mais um título escrito por mim. E vamos lá, eu só quero explicar um pouquinho dele, porque eu gosto de falar essa parte com relação à proposta, a ideia e tudo mais. Cara, bem básico, eu ainda não me desapeguei dos atributos. Então, basicamente, nós temos personagens com combate, corpo, social e mental, no qual você vai escolher um dado para cada um deles. Você tem um D4, um D6, um D8 e um D10. Então, um dadinho para cada atributo. No caso, obviamente, né, você vai botar onde você quer que seu personagem seja melhor para descrever ele, para representar as capacidades dele, né? E aí a parte que entra um tanto mais abrangente, narrativa e tudo mais, é que existem 3 especialidades nas quais você pode inventar, assim, uma habilidade que seja alguma característica que seu personagem é melhor do que a média e que seja bem específica, né? Não vale, tipo, tentar dizer um negócio, sei lá, eu converso com animais. Não é um poderzinho, tipo, é um negócio que você é um pouquinho acima das pessoas mesmo, assim. Tipo assim, eu sei adestrar cachorro, tá ligado? Esse tipo de coisa. Os gatos me amam, ou sei adestrar gatos, melhor dizendo. Então, coisas do tipo, sou bom com armas? Não, sou bom com rifles, ou pelo menos armas de grande porte. Eu tenho um estudo espacial. E a questão nesse ponto é que, assim, eu sou estudado na área X da física. Então, esse tipo de coisa é pensado para que você tenha um bônus de mais 3 quando você for fazer um teste envolvendo qualquer dos atributos, ou seja, as especialidades não estão vinculadas aos atributos em si. Você pode usá-lo de acordo com a cena, de acordo com a narrativa que o narrador concordar ali, a narrativa fizer sentido. Afinal, você pode usar do seu conhecimento de robótica para tentar fazer um teste de combate contra um robô que você esteja lutando, entendeu? Ou para tentar impressionar, fazendo um teste de social, tentar impressionar um grupo de outros acadêmicos ali que estão, de repente, te menosprezando, ou não deixando você passar, ou não acreditando que você é o grande doutor, tal, que na verdade você está tentando se infiltrar. Coisas do tipo, assim. Então, as 3 especialidades, elas servem para isso. Para dizer onde você é bom ou acima da média. E aí, então, elas te dão um bônus de mais 3 ao teste que você fizer. Dessa forma, como é que funcionam os testes? Se você conseguir um resultado de 5 ou menos, você vai ter uma falha, né, com uma complicação e tudo mais. Se você conseguir um resultado entre 6 e 10, você consegue um sucesso. Você consegue o que pretendia, beleza, o que dentro da sua ação que você queria alcançar. Com um resultado 11 ou mais, você tem um sucesso duplo. Você, como protagonista, como personagem influente na aventura, né, óbvio, vai além das suas próprias expectativas, então você consegue um resultado ainda melhor. Dessa forma, você pode estar pensando, como é que eu posso rolar um D4 e conseguir um sucesso duplo? Conseguir 11. Vamos chegar nessa parte. Existem as ações épicas, porque é o seguinte, se você faz um teste durante a aventura ali, durante a missão, faz um teste com o D4 e consegue um 4, resultado máximo, ou 6 no D6, ou 8, ou 10, você vai ganhar um dado extra daquele mesmo atributo. Então você pode guardar um D4 extra para usar no futuro em outro teste no mesmo atributo, para você fazer uma ação épica com aquele atributo no momento crucial que você achar necessário. Então, quando você consegue um 4 no D4, você ganha um extra para usar depois. Dessa forma, se você optar por fazer uma ação épica, rolar 4, você consegue um 8. Se você estiver usando a sua especialidade, você soma 11. A ideia, no caso aqui, na proposta do jogo, é que o seu atributo mais fraco seja realmente um negócio que você é ruim. E, obviamente, você ainda consegue, com uma especialidade normal e um D4, você consegue ali atingir um 7 no máximo. Então você ainda consegue um sucesso. Um sucesso duplo já é uma parada que é pra ser muito difícil com seu atributo de valor menor, né? Óbvio. Então fica essa métrica ali do equilíbrio da coisa do jogo pra poder funcionar. E aí tem uma coisa que eu chamo de condições, porque não necessariamente é pra servir como pontos de vida, porque como o jogo é genérico, né, dentro da proposta que você quiser usar, não necessariamente significa que o personagem vai morrer. Mas todo jogador possui 5 pontos dessa condição, que ele vai marcando, né, ou pontos de vida, como você preferir. E aí, então, os jogadores com 5 pontinhos, os inimigos, os adversários e tudo mais, a critério do nível de
dificuldade, eles vão ter de 1 a 8 ali pra poder dar uma ideia de quanto você precisa, de quão poderoso vai ser este inimigo, né? Talvez nos primeiros niveizinhos ali, nas primeiras aventuras, não precisa ter um cara de nível 8 pra enfrentar, mas vai de acordo com a proposta do mestre para a história, né? E aí o que acontece? Dentro de um combate, aí pra solucionar um conflito, né, e tudo mais, os personagens do mestre da história, os NPCs, eles não fazem testes. Então, quando um jogador faz um teste de combate ou de outra atributo que vai ser ofensivo contra o inimigo, o alvo ali, o antagonista, se ele conseguir uma falha, o personagem que fez o teste sofre uma condição. Então ele toma um revés pra ele. Se ele é bem sucedido, o adversário, o alvo dele, perde uma condição. Se ele é duplamente bem sucedido, ele consegue marcar 2 pontos de condição no adversário. Deu pra entender? Então, basicamente é isso. Dá pra rolar uns auxílios ali, né? Não necessariamente precisa ter toda uma organização de cenas e tudo mais. O mestre que for narrar isso, que pode equilibrar ali, deixar cada um agir de uma vez pra poder fechar uma rodada, né? Pra ter a noção de rodada, mas aí ordens e tudo mais fica a critério da narrativa. E nisso, um jogador que quiser auxiliar o seu aliado de mesa, ele pode agir, descrever a ação dele ao invés de agir ativamente e dar mais um pro próximo teste do seu aliado que está sendo ajudado. Então, numa situação que estiver muito difícil, o cara vai usar ali uma especialidade dele com mais 3, ele vai ganhar mais 1, então ele vai ter um bônus de mais 4 pro teste dele. Voltando aos inimigos, eles têm umas habilidadezinhas especiais que, para dar uma requintada aqui, pelo menos, tentar dar uma variação um pouco maior para esse jogo, né? Foi uma ideiazinha aqui para tentar fazer o jogo fluir de um jeito mais legal, que consiste em dar para os inimigos, aí dependendo de quem escrever, de quais os inimigos forem, uma habilidade passiva que envolve reduzir em 1 qualquer teste de um atributo específico que os jogadores realizarem contra este alvo. Se for um tanque, por exemplo, um tanque de guerra boladão, a máquina tipo Metal Slug das ideias, todo teste de combate contra ele vai ter menos 1, porque ele é blindadaço, ele tem toda uma parada ali foda, mas se você for fazer um teste de mental pra tentar encontrar um ponto fraco, não, ele não vai ter, você vai fazer o seu teste de mental normal, tá entendendo? Tipo, se for enfrentar uma mente alienígena coletiva que tá controlando vários zumbizinhos dele ali e mandando contra vocês. Qualquer teste ofensivo contra ele vai ter menos 1 de teste mental, mas pra cair na porrada com o combate, normal, você vai ter seus bônus normais, não vai ter nenhuma penalidade com relação a isso. E aí, pra facilitar, de repente, pra quem for novato e pegar o joguinho aqui e tal, que tá de graça e tudo mais, tem umas sugestõezinhas, né? De cenário, contexto aqui, rolando um D6 se você quiser ir na aleatoriedade, né? Um cyberpunk, um alta fantasia, um pós-apocalíptico, um moderno, um ficção científica, um fantasia sombria. E aí também uma ideia de contexto, né? Com o mesmo D6 você pode ter uma proposta de uma grande catástrofe que está para acontecer, um conflito armado assola uma região, muitas pessoas estão morrendo doentes, um grupo fanático está trazendo um grande mal para o mundo, tensões políticas dificultam a vida das pessoas e todos estão atrás de algo que pode mudar o mundo. Uma proposta, uma ideiazinha, uma frasezinha que pode dar o start para uma aventurinha, uma one shot ali que você pode jogar, e aí você parte desse princípio e decide o que faz com os personagens, o que você apresenta aos personagens a partir desse ponto. E para complementar isso, outra tabelinha com um D6, em que a missão pode ser resgatar alguém, investigar um caso, recuperar algo, impedir um evento, sequestrar alguém ou roubar algo, que sequestrar e resgatar é diferente, né? Proteger um local ou alguém. NPCs ali, no caso, foi uma ideia ali de inserir alguém rapidamente. Tem um contato, um traidor, um rival, um mecenas, um técnico ou um atrapalhado. Alguns arquétipos ali para dar uma forçadinha ali, um reforço. E outra ideia para inimigos é com um D6 você pode pensar em um inimigo pequeno, médio, grande ou um chefão. Cada um deles relacionado com uma possibilidade ali de pontos de condição que eles podem ter, né? Tendo o chefe ali entre 7 e 8. E as habilidades, né? Que também podem ser... Aí no caso dos 4 atributos, né? Cada um pode ser um ali na hora que você rolar uma tabelinha do D6 pra ver o que você pode optar pra ter o seu inimigo quando você for improvisar algum. Aí tem uma fichinha aqui, bem simplesinha, que eu tentei montar pra ser de um jeito bacaninha de fazer. E é isso. O RPG genérico de folheto. Vai ter um link aí pra você poder baixar ele. Cara, nada
demais, assim, tipo, bem de boinha. Mas uma brincadeirinha que eu fiz, eu queria finalizar, dar uma cara, assim, legal pra ele, pra eu poder me sentir satisfeito, vamos dizer assim. Então, você vai poder baixar ele pra dar uma olhadinha. Imagino que pra jogar uma one shot ele deva ser muito bom. Então, joga uma one shot aí, depois me diz o que você achou. E confere o Covil de Dragões RPG também. E eu também quero feedbacks. Então, agradeço se você fizer isso. Muito obrigado, hein? Já deu um obrigado adiantado. E não deixe de apoiar o Covil, com @Covil do Dragal, você pode encontrar os links para o Apoia-se. E se você ajudar a gente, você vai poder ouvir as gravações dos podcasts em que a gente tem convidados na íntegra, porque a gente faz uma live no YouTube, só que privada, e a gente lança o link no grupo dos apoiadores para poder acompanhar a gravação crua, sem edição, com todas as merdas ditas. E você pode conseguir isso se apoiar o Covil com R$10. Você já tem acesso a este grupo e este link. Inclusive, as lives ficam lá e se você querer os links, você pode só pedir e você vai poder assistir, de repente, uma live que você viu o programa editado e vai poder encontrar as partes que ficaram de fora. Então, se você estiver curioso, R$10 no Apoia-se. E também, você quer ganhar uma adaga do Covil do Dragão? Uma adaga lindíssima? Vai lá no nosso Instagram, tem uma postagem deste item, deste artefato maravilhoso. Uma adaga de verdade que nós vamos sortear se alcançarmos 500 inscritos no nosso canal do YouTube. Então você vai lá, se inscreve e também vai no Instagram pra poder ver. Tem uma fotinha dela lá maravilhosa e explicando o que você pode fazer. Mas é basicamente isso. Se inscrever no canal do YouTube e quando bater 500 inscritos a gente vai fazer uma live para sortear. Aí você tem que estar na live do sorteio também para poder participar. Beleza? Então essa adaga é linda, tá escrito Covil do Dragão e tem um íconezinho de um dragão assim, muito legal. É furado, tipo assim, atravessado na lâmina, não é um desenho só gravado. O dragãozinho ele tá atravessado. Lindo demais. E tem fio, ela pode decorar sua parede, ser usada como item de ritual ou resolver seus problemas com seus inimigos. Vá lá, boa sorte e se inscreve no canal. E se você for menor de 18, você não vai poder ganhar não, tá bom? Recado dado. Cara, você já sentiu, talvez já, a não ser que você seja muito novo no RPG, você já sentiu que tem jogo demais pra pouco tempo pra jogar? É, a maioria de nós sentimos isso, né? Não é nenhuma coisa nova. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre os jogos que eu estou acompanhando e que eu gostaria de acompanhar, porque eu não consegui, né? Por exemplo, eu sei que ainda está em desenvolvimento o Lunatar, que tivemos uma live sobre, e eu estou extremamente hypado desde então, mas eu não consegui mais acompanhar as atualizações. Eu sei que vai sair algum fast play novo em algum momento, alguma coisa, um playtest, alguma coisa do tipo, e eu quero muito pegar esse PDF para poder ver se finalmente eu consigo jogar, alguém consegue narrar pra mim, eu sei lá o que, mas eu não consegui acompanhar mais. Eu li só um pouco dos PDFs, nem fazer uma fichinha pra experimentar eu fiz. Não consegui. Mas Lunatar ainda parece maravilhoso. Da New Order, vai lá dar uma conferida. Vai lá no YouTube, na nossa live, com o Saladino e o Paulo da New Order, pra poder apresentar pra gente aí o conceito de Lunatar. A gente falou bastante das regras ali. Tem umas mecânicas deveras interessantes. E eu estou extremamente curioso pra ver isso na mesa mesmo funcionando, que eu não consegui ter tempo de acompanhar nada. Além disso, tem o Brasil Vapor e Magia, que está para ser entregue aos apoiadores, e a minha digníssima esposa aqui, o Dragão Aleatório, está louca para jogar. Inclusive, ela está cogitando a possibilidade de narrar, sendo que ela não é muito de narrar, hein? Ela já fez isso muito pouco, então ela está tão empolgada que talvez ela até comece a narrar com mais frequência. Então, Universo Simulado, vocês têm o objetivo de fazer minha esposa narrar, porque isso vai ser muito legal de assistir e de participar também. Então, Brasil Vapor e Magia, a Lua consegue acompanhar mais do que eu, e é outro jogo que eu também tô muito curioso pra poder ver de fato na prática, assim. A gente teve uma one shot, né, no nosso canal do YouTube também, você pode ir lá conferir, mas eu quero jogar uma campanha legal, fazer um personagem ali com quem eu vou me relacionar por mais tempo, né, e tudo mais. Então é outro jogo que tá no radar e que eu infelizmente não consigo muito tempo pra acompanhar a respeito. Teve as prévias dos PDFs pros apoiadores e tudo mais, tá no momento de revisão, e eu não consegui nem acompanhar nesse momento, então só vou ver o livro de fato quando eu tiver com ele na mão, mas vai ser lindo. Tem a versão física a gente vai pegar lá no Iniciativa RPG, que tô muito empolgado também pra ir, que falta um mês. Um mesinho só pra eu ter esse livro maravilhoso na minha mão.
Mas quem tá contando, não é mesmo? Ainda tem Oblivion, que teve atualizações hoje que eu vi aqui no dia dessa publicação, que é o mesmo dia da gravação e tudo mais, que eu não consegui acompanhar também. Mas teve uma versão nova que talvez esteja funcionando melhor, já com todas mais correções e tudo mais. Eu estou louco pra poder jogar, porque o sistema é genérico, que a gente também fez live sobre, e eu achei muito maneiro. Então, assim, eu tô loucão pra jogar também, mas eu não consegui acompanhar direito as atualizações. Ai, que tristeza. Além desse, também tem um Cosmi, que eu pude ver muito pouquinho. A gente fez a nossa segunda live, tirando a nossa live de inauguração, que não teve nenhum assunto específico. A nossa primeira live sobre conteúdo de fato de RPG foi sobre Cosmi, e a gente não conseguia acompanhar mais. Consegui jogar, eu não consigo assistir lives das pessoas jogando. Então, assim, eu quero mais, mas eu não consigo. Mas esse eu consegui dar uma lidinha de leve nele. Ele tem bastante coisa, bastante mecânica ali. Talvez ele seja um tanto crunch em alguns pontinhos ali, mas não muito, né? Tem outros que são muito mais. Mas ainda assim é um jogo que eu falei, tá, tem bastante coisa e certas ideias básicas ali de criação de personagem, das magias e tudo mais, parece muito interessante de ver na prática. Só que eu não consigo essa oportunidade. Então, e tempo também. Não adianta ter oportunidade e não ter tempo. Ô, vida cruel. Ainda não consegui minha oportunidade de jogar Cangaço Trevoso, que nós ganhamos no RPG RJ. A gente tem um programa sobre aí, um intervalo um pouquinho atrás, dá uma conferida. Evento maravilhoso. E aí tem aqueles outros, né? Tipo, teve o Shadow of the Demon Lord, também pela Tria, que eu não consegui olhar muito mais dele. Ele parece muito legal e eu não consegui também. Não consegui. Infelizmente, eu queria ter olhado mais dele. Ele tem umas soluções ali mecânicas muito interessantes que eu não tive oportunidade ainda de poder experimentar, nem olhar uma ficha. Eu não consegui nem ler o PDF dele, nada assim. Então tá difícil. Muito RPG pra pouco tempo. Então tá difícil. Mas, ainda assim, isso não me impede, porque a gente não aprende, isso não me impede de me empolgar com o que vem por aí. Porque tem o Cairn 2, Cair, o Cair N, segunda edição ali, que tá vindo pela RPG com Nozes, que eu já vi um pouquinho sobre da versão gringa e eu estou muito curioso pra jogar esse também. Ele parece ter umas soluções ali bem interessantes. Tem o Rádio também, que vai ser lançado pela Universo Simulado, que o Ed falou comigo muito desse jogo e eu estou extremamente curioso pra ver o que vai dar. É de super-herói, então curioso, né? Que inclusive nós vamos fazer uma live sobre a Universo Simulado e as novidades que eles estão em projetos e tudo mais, e vamos tocar no assunto de rádio. Então, se você quiser dar uma conferida, quarta-feira no YouTube do Covil. Além disso, tem o Último Ancestral, que tem uma capa lindíssima, eu vi no Instagram do New Order, e puta que pariu, como eu quero jogar isso também. Além de Coriolis, que é da Tria, e eu não consigo ler esse nome e não pensar em Carolis, ou Carialhos, ou alguma coisa do tipo. Eu dou sempre uma risadinha idiota quando eu leio esse treco aqui. Ou Coriolis, qualquer coisa do tipo, é um passarinho, né? O Coriolis. E aí, então, esse também é outro que eu estou curioso para ver. Além de Muito Abaixo do Oceano, da Ginga Editora, que é outro que parece muito maneiro, muito interessante, e eu não consigo ter tempo também pra olhar. Todos esses, eu não consigo ter tempo pra olhar. Aí vai lançar alguns, eu vou me sentir muito mal por não conseguir acompanhar. Alguns eu vou conseguir, e não é uma escolha consciente, é acaso. Você olha, parece legal, aí eu falei, legal, vamos ver. Aí você acompanha, aí lança, show, você dá uma olhada, aí você não consegue jogar, aí fica triste. Aí quando você olha pra trás, vários jogos que você tava interessado, que você não viu passar e perdeu a oportunidade de conferir eles com mais calma. E é assim que funciona. E a gente não aprende e continua acompanhando um após o outro, e hypando, e vendo as notícias, e querendo ler a respeito, e apoiando, e tudo mais. E isso nunca muda. Então, é melhor que não mude assim mesmo, porque é muito legal. Mas se você apoiar o Covil, a gente vai poder ter condições de viver de podcast e também de consumir essas paradinhas pra trazer o conteúdo mais específico pra você sobre esses joguinhos maravilhosos. Então eu conto com a sua ajuda. A culpa é sua! Obrigado pela atenção. Então é isso, este foi o intervalo, a gente se vê na próxima. Não deixe de apoiar, não deixe de seguir, não deixe de ouvir este e os outros episódios, não deixe de se inscrever no canal do YouTube, não deixe de beber água, não deixe de ir ao banheiro, não deixe de se alimentar decentemente, não deixe de fazer exercício, não deixe de comer salada, não deixe de ler o livro, não deixe de fazer um carinho no gato, um carinho no cachorro, um carinho no papagaio, um carinho na cacatua, um carinho no jabuti, mas deixe de fazer carinho no pombo, porque pode ter doença, no rato de esgoto também, mas no ratinho tipo Pink o Cérebro você pode fazer carinho. Deixe de fazer carinho nos micos que aparecem na rua, porque eles também podem ter doença. Só não precisa maltratar o bicho, mas também não precisa dar carinho, né? Equilíbrio ali e tudo bem. Dá uma comidinha se você quiser, dá uma bananinha, alguma coisa assim. Mas, né, pelo amor de Deus. Então, cuide-se, tome remédio se precisar, não tome remédio se não estiver precisando. Não se esqueça de respirar e, acima de tudo, não se esqueça de jogar RPG. Valeu!